Fala galera, beleza? Professor Ítalo Colares trazendo uma questão de Sociologia do Enem de 2022. Uma questão que só com as ideias e conceitos sociológicos você não vai conseguir resolver. Você precisa aí juntar o seu conhecimento em geografia também, tá certo? Então você precisa aí juntar os conceitos geográficos mais os conceitos sociológicos para poder responder corretamente essa questão. Vamos para ela? Olha aí o texto dessa questão. Na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes? Eternos moribundos a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte. O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. No texto, há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico pautado em quê? Então, como eu disse, galera, é uma questão que a gente precisa de preceitos sociológicos e geográficos para poder responder essa questão. Primeiro, a gente precisa entender que existe uma relação aí entre um conflito, né? No que se diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico de uma região e ao tratamento que é dado aos indivíduos que estão trabalhando. Olha que palavrazinha legal aí para já dar um direcionamento para a alternativa que a gente vai ter que correr atrás. Trabalhando para esse desenvolvimento, né? E é justamente essa galera que o texto, no final, está sendo retratado. Quando ele diz aqui, ó, as maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Quem são esses? Esses são os trabalhadores que trabalharam na construção das ferrovias, na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, né? Então vamos lá. Então, o modo de ocupação do espaço amazônico é pautado em quê? Alternativa A, discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna. O texto não está falando sobre relação de fauna, não está falando sobre engenharia ambiental, está falando sobre uma questão mais problemática, que é justamente aquela ideia da classe trabalhadora versus desenvolvimento de uma região, desenvolvimento econômico de uma sociedade, de um grupo, de uma região na qual está sendo explicitada. Nesse caso, a região amazônica. Alternativa B, incoerência entre maquinaria estrangeira e controle da floresta. O texto em nenhum momento nos está trazendo o conceito aí de máquinas estrangeiras, está trazendo a ideia aí de desenvolvimento, mas não necessariamente de máquina. Apesar do texto, né, a fonte do texto trazer a informação trem fantasma, modernidade na selva, mas o texto em si não nos traz uma referência a uma questão de maquinaria estrangeira. E presta atenção, galera, que o enunciado está sendo bem preciso no texto. Então toda a nossa informação tem que estar no texto, beleza? Alternativa D, competição entre farmacologia internacional e produtos de fitoterapia, né? Mais uma vez, o texto não está nos respaldando sobre o que diz respeito a uma questão de conflito entre questões internacionais e questões nacionais. Estamos falando de questões próprias, né? Tá falando aí sobre o Hospital da Candelária, tá falando aí sobre os indivíduos, médicos sanitaristas, não tá falando nada sobre questão internacional. Por isso, a alternativa E se torna a alternativa mais correta, né? Há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico pautada aonde? Pautado na contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores, já que esses trabalhadores, eles estavam o quê? Eles estavam à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. São os trabalhadores anônimos, né, que a gente não sabe, que participaram no processo de desenvolvimento da nossa sociedade. Então, por isso, a alternativa E é a alternativa correta.